Boa noite. Vou aguardar que as pessoas chegarem. Oi, Diana. Boa noite. Já tentei lutar contra esse comecinho arrastado de live, mas não tem jeito, a gente tem que esperar as pessoas entrarem, principalmente o convidado. Enquanto isso, vou mandando os aviõezinhos aqui. E Carla chegou, deixa eu botar a Carla pra dentro. E Kellen, esperando as pessoas chegarem. Eu já aprendi a cortar vídeo pra eu tirar esse começo, mas eu tenho preguiça. Oiê! Boa noite. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Tô ajeitando o volume. Tava Tá falando que eu já travando, aprendi a não sei se é cortar a vídeo minha pra ou se tirar é a esse sua. começo. Eu não tô te ouvindo. Ver se melhora. É a, é a minha que tá travando ou é a sua? Então, eu troquei de rede aqui pra ver se era a minha. Não sei. Eu botei, mas eu tô no Wi-Fi. O Wi-Fi às vezes dá uma doideirinha, né? Você me escuta bem ou não? Então, eu te escuto, mas tá picotando. Ai, que saco. Quando começa assim é um cocô. Agora Ó, parece que melhorou, vamos ver. É o horário, né? Esse horário é muito ruim. eu até tentei tirar desse horário, mas acaba que foi o horário que as pessoas podem assistir também. Acho que meio que tá rolando um consenso de deixar esse momento para assistir coisas. Aí foi melhor público. O Wallace já está te Mas o assediando nos pessoal comentários. essa gostosa. Mas o pessoal tá me ouvindo? Tá, Kellen acabou de falar que está bom o áudio. Vocês vai dando feedback aí, Kellen, de qualquer coisa. Então, eu acho que como a gente tem tentado ficar dentro da 1 hora, nunca mais a gente divide a 1 hora com ninguém. Wallace, aprendemos essa lição com você. Não vamos mais fazer isso. E se a gente cair. Ah, então que bom. O pessoal vai dando o feedback do áudio, do vídeo, qualquer coisa vocês avisem. Se a gente cair, a gente volta. Então vamos combinar assim, porque às vezes interrompe o pensamento e fica todo mundo meio perdido. Então, gente, se sairmos no meio do pensamento, a gente vai voltar. E como a ideia também é cortar esse vídeo e gravar para depois, vamos sorrir para o print. Deixa eu desativar o comentário. Então vamos, enquanto o povo chega, a gente já tira o print. Vai, Carla, só. Nossa, aqui pra mim tá travando muito a Ai, sua que fala. saco, não acredito. Ih, tá pixelando sua imagem, então é a sua internet. Não vai dar nem pro print agora. Tá. Aí, tá despixelando. Vamos lá. Ok. Vou deixar ativado um pouquinho os comentários, depois a gente desativa caso alguém queira falar alguma coisa. Mas todo mundo tá dizendo que tá boa a conexão. Então, gente, vamos lá. Temos 10, o pessoal vai chegando sempre um pouquinho atrasado, mas aí a gente também vai engatando na Tá parte bom. boa da conversa. Por que, Kelly? Não vai dar? E eu não consegui tirar aqui. Tudo bem. Depois a gente tira. Esta é Carla, uma pessoa que eu conheci numa turma da pós e foi um encontro muito feliz.
algumas circunstâncias esquisitas nos uniram, algumas coisas estranhas que aconteceram e nós percebemos opiniões semelhantes. E Carla calhou de fazer parte de vários grupos que eu admiro, né? E aí, na live com o PH citou ela como uma pessoa presente no trabalho colaborativo do Arame Farpado, o que é muito interessante, porque às vezes a gente reduz o colaborativismo aos atores, né, e ao diretor. E Carla é figurinista, cheia de coisas na cabeça, que ela vai muitas mesmo. Então nem vou gastar muito tempo, porque ela precisa de muito tempo. Então, assim, a gente organizou um roteirinho, mas a ideia é a gente trazer pessoas que pensam o teatro de uma forma libertadora, vamos dizer assim, de várias instâncias, de vários lugares, né? E aí é muito legal que Carla está trazendo o figurino para essa discussão, porque ele às vezes fica um pouco esquecido dentro da licenciatura em teatro, né? Parece que a gente está estudando para dar aula de teatro para ator, né? Parece que o teatro é atuação, às vezes, nas aulas. Pedagogia do ensino do teatro é o quê? Jogo teatral para ator. Então, a gente reduz um pouco o espectro do que é o teatro para nós professores, na formação, eu digo, né? Uma pequena falha na formação. E, enfim, eu digo pequena porque o nosso currículo já é tão inchado que se fosse tudo. Mas, mas enfim, vamos descobrir o que Carla tem para dizer, que é muita coisa. Ela nasceu há 10 mil anos atrás, não é isso? É isso. E aí, como que você teve contato com o teatro? Você fundou o teatro grego? Né? Nossa, eu passei por lá um pouquinho. Na verdade, assim, eu desde criança mesmo, na época de escola, eu acho fundamental essa conexão, né? O espaço que a gente tem dentro da escola para pensar a arte, pensar o teatro. O teatro nas escolas deveria ser assim obrigatório, né? De tão fundamental que é. Foi muito importante na minha vida. E quando eu era criança, eu atuava nas peças da escola e eu era Margarida, aquelas florzinhas, aqueles girassóis, né? Eu sempre Tudo. estava envolvida. Eu amava mesmo estar no meio das peças teatrais. Então, meu primeiro contato com o teatro, a lembrança que eu tenho, vem da escola, né? Dos espetáculos infantis, dos jograis, assim, e depois também na igreja, né? Que Tem esse eu tive capítulo uma da vida. passagem, assim como o Wallace Lino, eu também tive uma passagem pela igreja. Também tenho essa formação de teatro e participação também dentro da igreja. E até chegar na universidade, na Unirio, né? Que a Unirio foi a minha segunda graduação, foi onde eu voltei a ter contato com o teatro, em 2014. E aí na escola, eu estava conversando com Carla e ela me contou alguns episódios que eu acho que para licenciandos em teatro e professores de teatro são muito preciosos da gente ouvir e entender um pouquinho. Porque quando você teve um episódio esplendoroso e um traumático, né? Vamos dizer assim. O da Sim, quarta série que foi sim. legal e um que você era mais novinha. Aí vamos começar pelo ruim que a gente termina no bom, né? Da história. Sim, a gente estava, quando você entrou em contato comigo, que você estava falando dessa relação de aluno e professor, eu acho que, assim, ao longo mesmo da minha experiência, né, eu sempre tenho um lugar da escola como referência de vida para mim. Sempre gostei muito de ficar dentro das escolas. Eu lembro da creche ainda, do período Lá em Minas eu estudava numa escolinha chamada Lar das Meninas, que era para menino também, mas chamava Lar das Meninas. Eu ainda tenho lembranças desse lugar. E depois, quando eu estava na quarta série,
E aí eu tenho muitas referências, tanto boas quanto assim, ruins, que eu acho muito importante. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso, porque eu acho que o professor ele é peça fundamental na formação do aluno, né? É o professor que observa as aptidões de alguns alunos e que pode ajudar a encaminhar esse aluno, né? É fundamental. Então, na quarta série, eu sempre estive muito envolvida, como eu disse, e ia ter um espetáculo no final do ano que era da Branca de Neve. E não era da Branca de Neve, era da Cinderela. E a professora fazia o sorteio, né? A seleção não era quem quer ser o quê, era sorteio. Ah, a gente vai fazer o sorteio e quem tirar o personagem fica com esse personagem. E eu tinha tirado a Cinderela. E aí eu fiquei toda feliz. Feliz porque eu ia fazer o papel da princesa, mas assim, eu não me importava com isso, sabe? Eu queria era estar envolvida. Eu lembro que uma vez eu fui fazer o João de Barro e eu amava fazer o João de Barro porque ele comia muito biscoito, sabe? E eu estava muito envolvida com aquilo. Mas eu tirei a Cinderela, e a Cinderela é, né, o personagem principal do espetáculo. Fiquei muito feliz, fui para casa, feliz da vida. Eu lembro que minha avó era viva e eu contei para ela, minha avó ficou muito radiante. E aí, eu não lembro se o ocorrido foi tipo no dia seguinte ou na semana, né, que aconteceu. Só sei que uma aluna chegou na escola com um álbum de fotografia de primeira comunhão. E aí mostrou para a professora, né, a fotografia, ela com um vestido branco, vestidinha de princesa e não sei o que. Aí eu lembro da professora me chamando e me perguntando se eu tinha um vestido branco para ser a Cinderela. E eu falei assim que não. Mas a escola que era responsável por dar o figurino Figurino. das crianças, né? Quando a gente entrava na peça, não eram os pais, até porque eu venho de escolas públicas de interior, assim, bem simples mesmo, né? Não dava para Então, a escola exigir era... isso das famílias. não dava. Então, a escola que era responsável por confeccionar e entregar esses figurinos para os alunos. E isso não era uma preocupação para minha família, né? E aí ela pegou, quando eu disse que eu não tinha, ela pegou e falou assim, então você não vai poder ser a assim, pessoa que tenha o vestido. Aí na hora, assim, eu fiquei muito triste, fiquei chateada, eu lembro do meu olho encher d'água. Aí ela, mas sobrou o papel da bruxinha, se você quiser fazer, você pode fazer. Aí eu falei assim, mas eu também não tenho a roupa da bruxinha. Ah, não, mas a escola te dá a roupa da bruxinha e não sei o que e tal. E aí eu peguei e fiquei triste, né? Porque eu não tinha aquele vestido lindo e eu lembro até hoje da fotografia, eu tinha 10 anos, né? Eu lembro até hoje daquela exposição. Mas eu gostava muito de teatro e estar envolvida, para mim, eu acho que é o que contava. E aí no dia do espetáculo, aí eu tive que dar a notícia para minha avó, né, de que eu não seria mais a princesa, que eu ia fazer o papel da bruxinha, porque eu não tinha um vestido e a minha avó também não podia me dar. E aí eu lembro da minha mãe na peça assistindo assim. Eu não tenho certeza disso, mas eu tenho a sensação de que minha mãe estava triste, sabe, quando me viu vestida de bruxinha. Mas eu estava muito feliz, porque a referência que eu tinha de bruxa era da bruxinha boa, da música, né? Que tem uma música que cantava Ô bruxinha bonitinha. Então, essa era a referência de bruxa que eu tinha na minha cabeça. Por sorte, E eu né? brincava, exatamente. E eu brincava com aquilo, né? Eu lembro que quando eu entrei com a vassoura, eu pegava a vassoura, brincava de bater nas pessoas, sabe? De voar em cima das pessoas. E para mim foi muito divertido, né? Então, mas hoje eu vejo, quando eu olho essa situação, eu lembro muito também do Pequeno Príncipe Preto, né, da referência que ele traz para o espetáculo dele, desse lugar da gente não poder experimentar
o lugar do príncipe, da princesa, de quanto isso é negado, né, nas nossas referências, na nossa infância, assim. Eu lembro que na quadrilha, nossa, quando tinha festa caipira, eu sempre tinha eu queria muito dançar e estar ali vestida de caipirazinha, sabe? Eu nunca era selecionada para ser a princesa, a noivinha, nada disso, sabe? Então, eu sinto hoje essa falta assim de cuidado com algumas professoras na minha formação, né? E o quanto isso assim também pode ter afetado algumas áreas, né? Hoje eu fico refletindo muito sobre isso, da importância que tem, né? Como o persona, assim, o professor é fundamental na nossa vida, né? Na existência do aluno, né? Essa participação. É uma responsabilidade enorme, assim. A gente pensa, tem influenciadores digitais que influenciam milhões de pessoas, mas um influenciador passa batido na vida da maioria de quem ele passa, né? Ele influencia um ou outro. Agora, o professor, É, é, geralmente alguma marca deixa, né? Raro o professor que é, passa batido pela sua vida. Então, assim, é um lugar realmente, a gente vai errar, não tem jeito, né? O professor vai errar porque acontece, mas é muito importante a gente ouvir as histórias e ficar, uau, tem que tomar cuidado, né? E você falou eu da. acho. Pode falar. Não eu concordo. Eu acho que o professor ele tem que estar assim muito preocupado com isso, né? Eu acho que eu tenho muita referência de Paulo Freire, né? Do papel que ele vê no No professor. E eu acho professor. que é muito isso. E aí, quando você fala dessa falta de referência da princesa, dessa falta de compatibilidade do imaginário do que é principal, do que é bom com a identidade negra, e essa responsabilidade do papel do professor, eu te pergunto, você tinha professoras negras? Não. Que também, né, é como se fosse um lugar de projeção de alguma forma, né? E Não, é total. isso me faz refletir tanto sobre você ter se tornado uma acadêmica, porque você não é só uma figurinista, né? Você estuda, pesquisa, né? Uma pesquisadora do figurino, posso dizer assim. Sim, E sim. tanto você ter buscado o caminho acadêmico, quanto o fato da gente, do intelectual, por longos anos, ter sido sempre o filho do intelectual, que é o neto do intelectual, que é o bisneto do intelectual, que é branco, né, de alguma ascendência Exatamente. europeia. Então, como que você vê isso do seu papel na academia? E eu acho que você podia contar também a historinha da outra professora. Ah, sim. E essa, assim, essa lembrança eu vivi, assim, há pouco tempo, né? De quando eu passei no doutorado, porque eu lembro que quando eu estava indo para a quinta série, aí eu perguntei para ia ter a formatura e aí eu perguntei para a professora assim, professora, quando eu acabar a quarta série, depois vem o quê? Aí ela falou assim, agora você vai para a quinta série. Aí eu falei, e depois acaba? Ela falou assim, não, você vai para a quinta série, sexta série, sétima, oitava série. Aí eu, e aí acaba? Aí ela, não, depois você vai para o ensino médio. Eu, mas quanto tempo eu tenho que ficar estudando no ensino médio? Aí ela, 3 anos. Tá, e depois acaba? Não, depois você escolhe alguma profissão para você fazer. Tipo, se você quiser ser médica, aí você vai fazer medicina. Se você quiser ser astronauta, você vai fazer alguma coisa para ser astronauta. E depois acaba? Não, depois vem um mestrado. Aí eu, que bom. Ela, mas aí mestrado você não esquenta a cabeça, não, porque se você já for médica, você já vai ter uma profissão. Aí eu, não, mas se é para ficar dentro da escola, eu vou querer fazer o mestrado. Aí ela, mas é muito tempo. Aí eu, tá, mas e aí, depois acaba? Ela falou, não, depois vem o doutorado. Carla, aí já é muita coisa. Aí eu, professora, eu vou fazer até o doutorado. Aí no dia que eu passei no doutorado na Unirio, eu lembrei desse episódio, sabe? E tipo assim, nossa, veio uma lágrima no meu olho dentro do ônibus de quando eu abri o celular e eu tinha sido aprovada, né?
E essa professora, ela já faleceu, infelizmente. E era assim, a referência de professora boa que eu tinha, sabe? O nome dela era doutora não, era a professora Inês. E ela, nossa, eu tô assim, eu falo e eu arrepio mesmo. Ela foi uma professora muito boa, assim, sabe? Os meus amigos de infância, a gente tem memórias muito boas dela, de... Era professora que eu não tenho referências de preconceito, né? Eu lembro que ela queria apagar o quadro e ela sempre me chamava, falou assim, Carla, vai apagar o quadro porque você é a mais esperta. Aí eu era baixinha, não alcançava, né? Aí ela, não, espera aí que eu vou te pegar no colo. Aí ela me levantava no alto assim e eu sentia muita cócega e ela brincava comigo, sabe? Então, quando eu passei pro doutorado, foi uma lembrança assim muito boa mesmo. Gente, se eu chorar, vocês perdoam, que Emocionada. eu já marejei 2 vezes, só foram 2 histórias, não tem condição de eu me aguentar. Mas é Sim, muito forte isso de você falar que você acessou uma lembrança que estava guardada, né? Quer dizer, isso ficou lá numa é, caixinha. Tava lá. E aí eu fico. exatamente. É tanta coisa que a gente não sabe que está nas nossas caixinhas, né? Para o bem ou para o mal, que vai formando E que quem a vai gente é. ativando, né? E isso é muito louco, é muito lindo, assim. Nossa, muita coisa. E aí, deixa eu voltar para o meu. Adoro causos, eu fico sempre envolvida. E aí, E aí você tinha falado dessa experiência, né, de estar hoje dentro da academia, de isso. buscar. Deixa eu respirar um pouquinho. Cara, mas é isso, Maria. Eu hoje, a minha vivência dentro da Unirio, a maior parte da minha vida, eu dou aula na Angel Viana de figurino. Mas a maior parte da minha vida nos últimos 6 anos tem sido dentro da Unirio. E é um lugar que eu desejo, assim, que eu gosto de estar, sabe? Hoje eu tenho uma motivação maior que são os alunos negros daquela instituição. São, a gente tem um grupo, assim, de WhatsApp, né? De encontros virtuais para trocar nossas experiências, nossas vivências. Eu tô tremendo. Eu não sei se é de nervoso. Eu falo que a gente acha que tá em casa, não vai sentir nada, mas é tipo entrar em cena, né? Fazer Não, essa mas é conversa. engraçado que na outra live eu não tava assim. E acho que eu E eu tô passei para tremendo. você minha emoção. E aí tá hoje com dentro da Unirio, fazendo essa troca com os alunos da Unirio, cara, me fortalece muito, sabe? Buscar na defesa da minha dissertação, quando tinha lá para mais de 20 alunos negros, né, na minha fotografia, assim, das poucas fotos que eu postei, o que eu fiz questão de postar foi a foto que eu tô com esses alunos, né, com os meus amigos mesmo. Eu sempre falo com ele quando eles têm algum projeto, que eles divulgam algum projeto, eu sempre faço questão de compartilhar, porque é uma rede muito forte que a gente tem dentro da academia. E eu tento estar sempre junto com eles, porque eu quero ser para eles e eu quero ter deles aquilo que eu não tive ou que eu não experimentei em outros lugares, Uhum. né? Tanto no ensino básico, no ensino fundamental. E é um elo muito grande que a gente tem dentro da academia. E poder levar hoje para a sala de aula, tanto na Angel Viana, quanto para o espaço que eu tenho dentro do PPGAC, da minha pesquisa, e ver o quanto eles retribuem, sabe? O quanto isso é bom, né? O retorno que eu tenho da minha pesquisa, o abraço que eu tenho deles, assim, primeiro, eles são, assim, eu acho que primeiro, na verdade, de tudo que eu sou, de referência que eu sou, de tudo que eu busco hoje, primeiro é para minha mãe, né? Minha referência maior, assim, de mulher negra que, que enfrentou a vida sozinha, sozinha mesmo, né? De criar 4 filhos, ter que sair cedo de casa para trabalhar. Então, e ela abrir mão de muita coisa, falar assim, olha, eu não quero que você trabalhe, eu quero que você estude. Então, primeiro eu devo a ela, né, toda a minha força de vontade, tudo que eu sou.
E depois eu dedico muito a isso para esses alunos, né? Dessa força, dessa potência que a gente conseguiu criar dentro da Unirio, desse lugar de encontro, de abraço, de afeto, de troca. E essa potência não é só uma potência de tipo, vamos dar as mãos para a gente aguentar a opressão acadêmica branca, né? Não é isso. É produzir também, assim, porque eu estava conversando, não É, na sei se foi verdade, com. não é só isso, né? Porque Não é às vezes passiva a em gente. termos de produção de conhecimento, que eu quero dizer. Que aí eu queria também que você falasse um É, pouco assim, do que a sua pesquisa dialoga com isso, sobre a sua pesquisa. eu acho que o nosso encontro lá dentro, ela é para diversos momentos da nossa vida acadêmica mesmo, tanto de se proteger, Uhum. de se acontece algo ruim, a gente está ali tentando montar assim uma barreira, uma coisa de cuidado com o outro, mas também de colocar para fora as nossas potências, né? Eu acho que os anos de silenciamento que a gente não pôde produzir, eu acho que isso traz muito ali nas escritas, tanto da Grada Quilomba, né? Quando ela fala no livro dela, Memórias da Plantação, quanto no livro de Fanon também, desses lugares, né? Do silenciamento, da opressão. E hoje a gente está dentro da academia produzindo. E, gente, eu tô tremendo assim, sabe? O que eu te fiz, amiga? Eu não sei. É muita emoção mesmo. São muito fortes, né, essas discussões, né? Eu acho. E é algo que mexe muito comigo. É um produzir assim quando eu leio, né? Eu tô em casa hoje. E quando eu olho para minha biblioteca, tanto física quanto virtual, e eu consigo assim olhar e ver que hoje as minhas referências, assim, 70% são de pessoas negras, sabe? Isso me dá assim um conforto muito grande. Apesar de produção na área de figurino, a gente não tem muito. Eu tive muita dificuldade na minha pesquisa, dificuldade em vários lugares, em várias instâncias também, né? E hoje no doutorado eu tenho um pouco mais de autonomia, eu estou abraçada com outras redes também, não só na Unirio, mas na UFBA também. Eu estou envolvida no projeto de pesquisa deles, que é Estudos em Teatro Negro, que tem sido um lugar assim de calmaria no meio dessa explosão toda, dessa confusão toda que a gente está vivendo. Então, tem sido um momento muito bom para mim, esses encontros. E aí poder olhar assim e buscar e ter essas referências, ainda que não são referências diretamente do vestuário, mas que eu vou conectando, né, os pontos Você está ali, e sendo a aí referência do vestuário, né? Na verdade, você está trazendo as outras discussões para essa seara, né? é trabalho de formiguinha, né? Aham. Que eu tenho feito, porque assim, a gente tem outros pesquisadores. Em São Paulo tem uma pesquisadora, eu não sei pronunciar o nome dela, não sei se é Ranairá, eu sei que é Rana Negreiros, e ela também, ela foi assim, contemporânea de pesquisa, né? Eu estava no mestrado, ela também estava, e ela pesquisou o axé nas roupas. Eu acessei o trabalho dela depois do meu e tal, e é também um trabalho muito importante dentro do vestuário, embora ela vá para outro lugar, né? Ela caminha mais pela estrada da moda do que do teatro. Na Que verdade, ela também é não é uma das artes formação sua, cênicas. né? A moda. Exatamente. Mas eu abri mão, eu Uhum. não. Não trabalha com Eu isso. quero ficar no teatro, né? É. Embora eu tenha um ateliê, eu trabalho com vestuário, a minha pesquisa acadêmica ela está ligada ao teatro, à identidade do personagem negro e como eu vou vestir esse personagem para o palco, né? Quais são os dispositivos, as referências de identidade
de memória, né, de deslocamento que eu vou trabalhar para colocar esse personagem no palco. E ai, chegamos à pesquisa, demos uma volta ao mundo aí, mas é essa então o seu trabalho atual. E aí, deixa eu te perguntar, a sua pesquisa, ela tem um caráter prático também? Você produz elementos cenográficos, figurinos que estão em diálogo com a sua pesquisa? Como é que ela funciona? Uma pesquisa de figurino funciona como? Então, no meu mestrado, a minha pesquisa de dissertação, eu demorei um pouco para entender. Depois de pronta, depois que eu me afastei dela, é que eu respirei e realmente entendi a dimensão dela. De que pesquisar primeiro o que eu estou chamando de teatro negro. Eu não, né? Os A outros, partir da sua os referência. outros. Exatamente. O que eu estou analisando ali dentro como teatro negro. Então, eu vou buscar essas referências de teatro negro na performance, na congada, no teatro ritualístico, no teatro documentário, onde tem a presença do personagem negro. E aí, ali eu só analisei. Aí agora, no doutorado, que eu comecei, né? Eu comecei esse ano, tá parado, Esse ano mas maluco, né? Diga-se de passagem. que não começa nunca. No doutorado, eu vou pesquisar, eu estou trabalhando em cima do conceito de identidade e deslocamento, né? De como essas referências que a gente busca em África, ela se transporta e chega para a gente, e como a gente transfere isso para o palco, e como eu faço isso para o vestuário. No mestrado, eu trabalhei analisando alguns espetáculos e naquele momento eu também assinei alguns espetáculos. Arame Farpado, Corpo Minado, né, que o Wallace dirigiu Citou com a também. Desirê. Isso. E foram trabalhos, assim, e o Ipaona também, que são Então, três espetáculos onde o personagem negro é central, né? Então, naquele momento, eu ainda não tinha o entendimento dessa identidade que hoje eu busco como referência no vestuário. Foi um momento em que eu estava muito, muito mais assim, aprendendo a lidar com a prática para criar esse figurino do que a autonomia que eu tenho hoje, né, que eu me entendo hoje como o que eu preciso para criar esse figurino. Isso quando eu estou falando do personagem negro, porque no teatro onde o personagem negro não está presente, né, qualquer outro estilo assim, qualquer outra espetáculo, na verdade, que eu venha assinar e que eu tenho um personagem branco, né? Enfim, a gente trabalha de outras formas, a gente busca referências, a gente tem a linguagem ali do diretor. É uma coisa mais receita de bolo, talvez. Aí eu, claro talvez por que já cada existirem muitas referências nesse sentido e você muitas referências, exatamente. Você já tem isso. Tipo, se eu lembro que quando são eu mil assinei o possibilidades, espetáculo né? da. Mas elas estão postas de E que alguma já. forma. Exatamente, isso que eu ia falar, é porque já tá dado, né? Aham, Tipo, quando eu assinei o espetáculo do Coletivo Paralelas, da Piranhas Não Dá no Mar, sei. nós tínhamos três atrizes brancas no palco. E aí, a gente estava trabalhando a referência da mulher. Eu busquei referência na mulher da década de 20, como essa mulher na década de 20 aponta para a sociedade. Qual é a reviravolta que a mulher dá na sociedade na década de 20, né? E isso no vestuário. Que aí ela abandona aquelas formas justas, né, e tal. Então a gente tem uma silhueta totalmente diferente. Aí depois, para uma outra referência, eu trabalhei
a década de 80, né, que aí acabou a ditadura e os anos rebeldes, então eu coloco no corpo Julie, Juliana. agarrei o nome dela, da Juliana, a referência dessa mulher dos anos rebeldes, como esse corpo chega, né, como a mulher vem para a sociedade nesse período. E da silhueta também das pin-ups, né? Que tem Sim. uma imagem também e tal. Então eu trabalhei isso. Isso tudo é dado pra gente, né? Em cima Uhum. desse corpo. A história do vestuário São traz referências que pra você gente dar. falou e a gente conhece. Você foi falando, já foi vindo na minha Você já, cabeça. você já foi. Exatamente, Sim, porque são referências que são dadas. sim. E aí, quando eu vou trabalhar o corpo dos personagens do Arame Farpado, por exemplo, hoje também, o que eu disse na outra live que eu participei, que Arame Farpado ele mexeu muito comigo num lugar de, tipo assim, me quebrar aquela coisa, essa forma dada, né? Tipo, teatro onde a gente tem um personagem negro, as temáticas periféricas como um centro da narrativa, a gente trabalha de outras formas, né? E aí entender que eu tinha no palco 4 atores negros e saber que negro não é um bloco, né? O personagem negro, ele tem as suas individualidades. O Peterson é um ator negro, mas ele tem uma perspectiva de vida, uma história de vida totalmente diferente, as condições dos outros atores. Então não Uhum. é porque é um ator ou a idade é um pouco, ele era o mais velho, mas não era isso que era relevante ali. Né? Eram outras características. Quem é esse ator negro? Que ele pode ter uma condição social, por exemplo, um pouco melhor do que os outros atores, mas dentro da universidade isso não conta. Ele é um aluno negro e o professor não quer saber, sabe, quem é porque é preto, primeiro já é julgado por ali. Mas quando eu vou fazer a criação para esse corpo, eu preciso identificar quais são as especificidades dele, né? A Lidiane, por exemplo, ela tem características muito distantes da Sol, né? E como eu vou projetar esse corpo no palco? A Sol, que é cria da Nova Holanda, né? Como eu coloco esse corpo no palco sem colocar esses estereótipos, né, que a mídia projeta de quem mora na favela, E é né? muito, Então, é muito claro isso. então Você vai isso falando, a peça vai vindo na cabeça, porque dá para ver o seu trabalho. É muito legal você ir narrando e a não, mas gente. ali, na verdade, ali eu estava muito mais aprendendo e compreendendo e hoje fora que eu também vejo isso, porque não foi assim como o espetáculo ele teve colaboração na criação, foi em todos os lugares, porque eles me ensinaram isso. Porque eu não sou favelada, assim, favelada nesse lugar Sim. eu não nasci, na verdade, eu sou da roça, entendeu? Eu sou do interior de Minas, eu venho de um outro lugar. Então, eles me ensinaram que essas diferenças. Eu aprendi foi com arame farpado. E aí, quando a gente fala de processo, de como levar isso, né? Eu sempre falo para eles que assim como arame farpado, assim como corpo minado, são espetáculos que tinham que estar na abertura de aulas magnas dentro das universidades, Nossa, né? totalmente. Porque é um outro lugar. E aí, quando eu vou assinar também um corpo minado, que é a composição, é um espetáculo só de mulheres, eu também encontro com isso. Sabe? E aí a gente está falando de outras potências, né, da mulher negra. E eu também sou essa mulher negra. Então, cara, foi uma confusão assim dentro da minha cabeça. Hoje eu agradeço muito, sabe, por ter participado desse projeto. Eu tenho um orgulho danado. E hoje olhar de fora
o que é o teatro negro nesses lugares, né, eu aprendi muito mais. Eu mais recebi do que dei, e eu tenho certeza disso. E é Né? E aí, quando eu muito. vou criar o Ipaona, por exemplo, que fala um pouco mais de espiritualidades, né, de cenas ritualísticas, eu acho que hoje, pensando no teatro negro, talvez Ipaona ele se encontre dentro desse lugar. A poética era outra também, de criação. Eu tinha. A minha pesquisa foi para um outro campo, né? Buscar referências no Congo, na Quimpa Vita, né? E transferir isso para o palco. E aí o Ipaona talvez ele vá de encontro hoje também ao que eu pesquiso, ao conceito que eu levo para o doutorado, desse deslocamento de corpo, né? Da referência que vem de África para cá, como eu recebo isso, como eu acesso essas informações e transfiro isso para o palco no corpo desse ator, Uau! né? Porque eu também não quero criar, eu me nego a criar figurino para atores negros nesse lugar estereotipado, sabe? Do corpo escravizado, de colocar um corpo ali de um corpo sensual, né? Esse corpo que foi, né? Que é ainda, infelizmente, muito vendida como a imagem do negro, e não somos isso, e eu me nego, né? A, a trabalhar dessa forma. Então, nossa, você E aí eu levantou acho que hoje, vários pontos. Ah, pode e finalizar. aí eu acho que hoje eu estou muito mais concentrada na teoria, né? E eu amo a prática. Eu estou todo dia desenhando, eu estou todo dia costurando, né? Eu tenho o meu espaço para isso. Mas hoje eu estou muito mais concentrada na pesquisa e entender esse tanto de informação, né, para depois projetar isso no corpo do ator. Então hoje eu estou mais parada, assim, mais pautada mesmo na parte teórica. Voltou. Ai, meu Deus. É... Foi eu? Não fui eu. É porque esbarrei aqui no Ah, botão. tá. Eu anotei aqui alguns pontos muito importantes que você levantou no meio da sua fala para a gente frisar, de repente, até se você quiser destrinchar. Primeiro, assim, esse caminho de inaugurar um pensamento a cada trabalho que você fez. Né? Cada trabalho você narrou justamente por essa falta de referência que você teve que inaugurar esse pensamento. Então é como se você estivesse começando do zero a cada trabalho. Eu acho que também por isso a importância da rede que você tem criado, que é uma rede que os não Sim. negros têm há muito tempo. Quer dizer, não posso dizer os não negros, os brancos mesmo, né? Porque outras minorias também não têm rede. Então, os brancos dominaram a única rede que existe, oficial, né? E aí temos um monte de referência. Só de você citar o Coletivo Paralelos, o trabalho que você fez com as meninas, já notamos isso. Foi uma explicação assim, que se deu por si só. E aí, a cada trabalho, você inaugurou isso, né? Você. Ah, não, então agora eu vou falar, é o teatro negro, mas é de espiritualidade, não sei o quê, então é esse trabalho. O outro trabalho é teatro negro, mas a gente tá falando de favela, não sei o quê, então é o outro trabalho. Então, assim, cada um foi muito diferente e sem referência. Então, é como se você estivesse Foi. começando do zero a cada trabalho, né? E eu, enfim, imagino que vai ser assim por um tempo, enquanto essas referências estão sendo instituídas, né? E isso me lembra o que eu falei com. É, Fala aí. Eu emendo, pode na me cortar. Bahia, na Bahia tem um grupo assim maravilhoso, sabe, de pesquisa que na verdade tem sido a minha referência mesmo para isso. Tem a Leda Maria Martins, que na verdade é de Minas, né, da UFMG. Ela é uma mulher assim pioneira também para falar sobre o negro, então eu busquei para fundamentar, para encontrar essas referências, né, de quem é o negro. Quando eu tenho um personagem negro no palco, eu tô falando de teatro negro ou dos teatros negros, né? Hoje a gente trabalha muito com isso dentro da pesquisa.
que não é mais o teatro negro, né? São os teatros Só de você narrar seu trabalho, isso negros. ficou muito claro, que não tem uma unidade, né, nessa narrativa. É, e, e aí eu fui buscar, e eu tenho buscado isso, né? Mas quando eu olho mesmo para o meu projeto não, para minha dissertação de mestrado, eu penso assim, ai meu Deus, como o tempo é ingrato, né? Eu queria poder voltar no tempo e ajustar algumas ou muitas coisas dentro do meu projeto que hoje, aliada a esses grupos, tem sido fundamental para entender minha pesquisa. E aí, como eu utilizo essas referências que estão dadas no corpo, quando a professora Edileuza vem falar do corpo como tambor, né? Como eu vou utilizar essa referência e como eu vou vestir esse corpo, né? O corpo que é visto como um corpo tambor. A produção de imagens, de referências, de como a pesquisa dela colabora comigo, né? De performance, o trabalho da Tina, do Tiago, eles estão em outros lugares, a Tina Mello e o Tiago Romero, eles trabalham também com as visualidades, né? Eles que assinam o Pele Negra, Máscaras Brancas do Nata. Então, eu aprendo muito com eles e eles estão em outros campos também de pesquisa da performance. Aí sim, quando eu vou pensar o figurino, a escrita sobre o figurino do personagem negro e perceber isso, né, nesses cuidados com esse corpo e a referência desse corpo, bem, talvez eu seja, assim, uma das pioneiras nisso, em alguns lugares que eu apresentei a minha pesquisa, eu recebo esse retorno de pioneirismo na temática, né, mas eu não tô sozinha, eu não tô descobrindo nada assim, a roda nem nada. Eu me alimento com o trabalho dos outros, né? Dos meus irmãos também. E eu sou muito feliz de poder buscar hoje e contar com essa galera que tem produzido. E aí eu acho que eu tenho tido a UFBA, né, como essa referência. E eu espero muito que na Unirio a gente possa encontrar também esse caminho de ter ali um núcleo de estudos em teatro negro, como isso vai. A gente precisa, a gente tem um número assim, poderia ser bem maior, mas a gente tem um número considerável de alunos negros hoje dentro da universidade que precisa desse apoio, precisa desse lugar de pesquisa. E Isso. aí a UFBA, na verdade, para mim, ela tem sido a pioneira nesse lugar. Você fala de que os alunos precisam disso e a universidade precisa porque os alunos estão lá. Então é um círculo, né, que vai alimentando. É o que eu falo sempre, né? O aluno negro chegou na universidade, e aí quando a gente vai pensar Unirio, eu quero deixar claro assim que a crítica que eu faço à Unirio é num lugar de afeto e de carinho que eu tenho com aquela universidade. Não de ficar, sabe, ou qualquer outro pensamento, mas eu acho que as universidades federais abriram, graças ao movimento negro, né? As portas estão aí abertas para o aluno negro, mas a universidade ela não se preparou para essa demanda. E a gente precisa muito. O professor em sala de aula, o aluno negro vai questionar alguns lugares. Eu lembro que foi em 2017, se eu não me engano, quando eu fazia parte do coletivo Assalta, que uma aluna foi perguntar para o professor sobre Abdias do Nascimento e ele não tinha referência, sabe? Ele não sabia defender o assunto. Mas também ele abriu um espaço para que o aluno negro levasse para dentro, para a sala de aula. Ele foi muito, ele é um professor branco e ele foi muito justo, não, ele foi muito honesto, né, na ausência do conhecimento, enfim, sobre Abdias.
mas ele propôs aos alunos esse espaço de troca. E eu acho isso fundamental, né? A troca que alguns professores, pouquíssimos, dá para contar assim, na mão mesmo. Eu brinco que dá para contar na mão do Lula. Quantos professores dentro da Unirio que abrem um espaço para esse diálogo, né? E aí eu acho que a universidade tem mesmo que se preparar para isso. É Tem difícil que... o conforto, né, do que já estudou e já está confortável ali sabendo, né, um desafio que me lembra esse momento que a gente está vivendo, em que agora a gente não sabe mais nada, a gente tem que ser professor pelo vídeo, né? Basicamente não dá para sentar e ficar vivendo do conhecimento que você acumulou antes, né? Principalmente no teatro, que é uma arte viva. E aí é muito louco, né? Porque às vezes quando... Eu já ouvi de professores dentro da Unirio que eu não vou fazer essa pesquisa em teatro negro, em personagem negro, porque eu já vou aposentar. Os novos que façam, a gente já ouviu esse tipo de atitude de professores dentro da Unirio, mas aí aquele teatro em sociedade, né, que a gente está fazendo aquele curso lá da UFMG, quando você vê a professora Maria Thaís pensando para além da pesquisa dela, uma mulher, assim, uma professora doutora, aposentada, que você pensa assim, ah, não vai querer mais pegar. Não, eu quero aprender, eu quero fazer de novo, sabe? Eu quero começar do zero. Aí você vê que tem pessoas e pessoas, né? E a gente fica pensando quais são os aliados. E aí eu acho fundamental esse lugar do diálogo dentro da academia com os professores brancos, aqueles que permitem, que aí eu falo, né, os professores, os brancos aliados da causa. Como eles são importantes, né? Essas referências que a gente tem dentro da universidade. Muito, muito essencial, assim, cada coisa. E aí você, só para voltar num ponto que eu tinha anotado antes, você estava falando sobre a diferença de trabalhar buscando uma referência que seja eminentemente negra, que não seja uma adaptação de referências brancas que não cabem à história daquele corpo que está no palco, mas ao mesmo tempo sem obedecer ou reforçar estereótipos. E Uhum. isso, você chegou em alguma conclusão falável ou é ainda uma busca? Não, tá na minha pesquisa ainda, ainda tá aberto, porque eu quero entender esse lugar, né? Entender esse corpo. Eu tenho ainda 4 anos, minha pesquisa tá ainda no pré-projeto que eu submeti, né? Para aprovação no doutorado. Mas eu quero ficar nesse lugar. Eu sempre falo dela, né? Da Fernanda Júlia, que ela fala que quando começou a pesquisa Onisagé, que ela hoje assina, né? Ela é diretora, ela é mulher negra, estuda o teatro preto de Candomblé. Como que é o E eu sempre tenho ela dela, é, Onisagé. exagero. É. Eu lembro de uma fala dela que ela disse assim que quando ela começou a pesquisa dela, ela tinha muita referência branca, né, no, no projeto dela. E quando ela terminou a pesquisa, a maioria era mulher e mulher negra, né? Então, eu ainda tenho. Oi? Só de encontrar referências mulheres já é desafiante. Exatamente, exatamente. Então, eu tenho ainda 4 anos de pesquisa ainda. Eu estou aprendendo muito, sabe? Essas trocas, assim, de quarentena também. Nossa, tem me alimentado. É o que eu falo. Nossa, gente, que merda, né? Ter que falar assim. Nesse período de pandemia, minha pesquisa cresceu. Que Uma coisa triste ter boa, que dizer isso, mas ao mesmo tempo saber, né? Converter, né? gente, tem que tirar alguma coisa de bom desse ano. Vão ser 5 anos de doutorado, provavelmente, né? Porque esse ano foi anulado, né? Pois é, menina. Eu queria, então, a gente está terminando, a gente tem menos
de 7 minutos. E aí eu fui anotando, porque eu conversei com a Carla sobre a gente tentar dar referências palpáveis de cada conversa, porque fica um bate-papo que é muito enriquecedor, como né, de duas pessoas, mas às vezes é um tema que interessa muito. Então eu queria que a gente enumerasse as referências e aí eu fui a referência que você foi falando. Então eu vou falar as peças, se tiver alguma que esteja disponível online, você, por favor, né, porque nesse momento seria bem legal, mas você falou do Pequeno Príncipe Preto, das peças que você assinou o figurino do Arame Farpado, Corpo Minado, Ipaona e Piranha Não Dá no Mar. Teve uma peça, o Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, eu não ouvi falar de nenhuma dessas estar disponível online, mas é legal ter esses nomes na Essa cabeça. a Pele Negra, Máscara Branca, ela estava disponível, não sei se já tiraram, né, do ar, porque foi um espetáculo que estreou esse ano também. Então eles estão aí girando, estavam, né, girando com a peça de Salvador, e eu acho que tem uma página deles que é Estudos em Teatro Negro, que, gente, todo mundo tem que seguir essa página, todo mundo tem que se alimentar do que é produzido. E tem a página no YouTube também, que é Estudos em Teatro Negro, que foram o primeiro módulo de curso, foram 15 aulas. E aí tem essas referências que eu citei, tem a aula da Tina Mello, do Tiago Romero, da Fernanda Júlia, do Lico, que é um querido da Unirio, que hoje está lá na UFBA. Então tem essa galera toda, foram 15 aulas, e vai começar agora o segundo módulo também, e vai estar disponível também no YouTube. Então acho que a galera pode dar uma moral na página, seguir no Instagram, lá no YouTube. A gente vai compartilhar no nosso, então, Fações, né? Tem alguns nomes que você falou, como Grada Quilomba, Livro de Fanon, Hanna Irawaira Negreiros. Ranaíra Negreiros, a página dela no Instagram é Ira, eu acho que é YRA Negreiros. Show. E aí a gente vai encontrar essas referências e dar essa compilada, né? E você falou as outras que estão nesse propaganda, a gente, né, compartilha, porque cada semana a gente está trazendo uma pessoa que traz várias referências. É lógico que dá para a gente ter tudo que a pessoa faz, mas a gente faz o doutorado da pessoa, né? Mas pode que a gente queira pescar, né, nisso, então acho legal a gente enumerar. E aí, lógico que a gente não fez todas as perguntas que a gente combinou, porque a gente deixou a vida nos levar um pouquinho. Eu falei, né, meu filho? Eu tenho que te agradecer muito. Foi um encontro muito precioso achar você. E tem sido muito lindo, assim, ver, particularmente, enxergo muita genialidade no que você diz. Mas são colocações, assim, de quem não precisa gritar para ser ouvido. Então, muito precisos, muito recheado. Temos pouquíssimos. Uma pergunta. Deixa abrir aqui os comentários, né? Se alguém tiver uma última pergunta, usando seu cabelo para ficar assim, pode mandar agora. Ih, eu congelei aqui. Já. Eu tô lendo dentro dela porque a pessoa mais trava do que tudo. Lindo, Joaquim. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês, dessa galera linda aí, da Marta, Nicília. Só travar agora no final para mim. Um saco. O horário agora é competitivo.
É bom que a gente vai Da recebendo as Fernanda, minha namorada linda. pessoas. Gente, muito obrigada. A Maria tá muito travada. Um beijo, Lidiane, minha amiga. Gente, vou mandar, enquanto a Maria tá travada, vou mandando um beijo para todo mundo. Para Labelle. Especialmente para você, Paula. Vamos encerrar então.